Meu amigo, você já deve ter ouvido a história de algum amigo, ou até mesmo você já deve ter passado por isso. Você chega na hora H, tudo perfeito com a sua mulher, pinta aquele clima, o seu amigão lá embaixo trabalha muito, mas passam 5, 10, 20 minutos e o homem não consegue gozar. Parece contraditório, mas enquanto alguns homens sofrem porque chegam lá rápido demais, outros homens estão sofrendo o contrário. Eles não conseguem gozar. Inclusive, essa é uma das perguntas mais frequentes que eu recebo aqui nas minhas redes sociais e no meu consultório. Doutor, eu não consigo gozar. O que fazer? Então, no vídeo de hoje eu vou responder porque muitos homens não conseguem gozar durante o sexo. Quais são as causas desse problema e qual a melhor solução? Então fique comigo até o final para não perder nenhum detalhe. Só que antes, para você que ainda não me conhece, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, o médico dos homens. Sou urologista formado pela USP e o meu objetivo com esse canal é te ajudar a conquistar a potência de uma verdadeira máquina de prazer, 100% confiante na hora H. Por isso, já deixa o seu gostei agora mesmo e se inscreva no canal. E agora vamos para o vídeo. A ejaculação ou orgasmo retardado é a disfunção, a dificuldade sexual mais rara que acontece na população masculina. Ela é definida como aquela situação em que, mesmo você tendo uma boa ereção e um bom estímulo sexual, você não consegue gozar de jeito nenhum, mesmo após 25 minutos de um estímulo bem intenso. E quando isso acontece em pelo menos 3 de cada 4 tentativas. É importante que vocês conheçam o mecanismo do orgasmo. Veja, o orgasmo é um fenômeno cerebral. Durante a estimulação sexual, o seu nível de excitação ele vai subindo progressivamente. Os seus neurotransmissores do prazer vão aumentando até um ponto que você passa um limiar em que há uma verdadeira explosão, uma liberação muito rápida de substâncias que são muito prazerosas. É assim que acontece o orgasmo. Portanto, a ejaculação ou orgasmo retardado acontece quando você tem algum bloqueador nesse processo. E eu vou te falar agora os principais fatores por trás da ejaculação retardada. Primeiramente, os fatores psicológicos. Então veja bem, ansiedade, estresse, depressão e muitas questões emocionais podem gerar um excesso de adrenalina e a adrenalina vão influenciar a sua resposta sexual, bloqueando a capacidade de o homem chegar ao orgasmo. Aqui entra também a ansiedade de desempenho. Então aquele medo de não atender às expectativas sexuais pode levar sim à ejaculação retardada. Um outro motivo muito frequente é o uso de medicamentos. Então alguns medicamentos como os antidepressivos, até mesmo alguns medicamentos para pressão arterial podem levar a atraso e uma dificuldade excessiva na ejaculação. Vou chamar aqui a atenção porque hoje em dia esses medicamentos são altamente consumidos, porque existe um número muito grande de homens com ansiedade e depressão que fazem uso de antidepressivos. A rigor, qualquer medicamento dessa classe pode gerar ejaculação retardada. Só que, basicamente, existem medicamentos que são classificados como de alto risco para queixas sexuais nesse aspecto, de risco intermediário e de baixo risco. Então, se você, por algum motivo, está com algum desses problemas, converse com o seu médico para que mude medicamentos de alto risco para aqueles de baixo risco que tende a haver uma melhora. Outra possibilidade são problemas neurológicos. Quando você tem danos nos seus nervos devido a condições diversas, como diabetes, lesões medulares, até mesmo algum tipo de neuropatia causada por alguma doença autoimune, até mesmo por excesso de álcool, acreditem, existe a neuropatia alcoólica. Isso vai impedir que o estímulo sexual seja conduzido de forma adequada para o seu cérebro, daí a sua estimulação não vai subir, não vai evoluir como deveria. Existem ainda questões hormonais, ou seja, desequilíbrios hormonais, como baixos níveis de testosterona, podem afetar e prejudicar o seu orgasmo. Mas veja, para que o seu nível de testosterona seja capaz de bloquear o seu orgasmo, ele tem que estar muito, muito baixo. Se a gente considerar que o nível mínimo para a função normal sexual do homem seja 300, geralmente para que o sujeito não consiga gozar, ele deve estar abaixo de 100. Entra também em cena aqui possíveis fatores, possíveis bloqueadores relacionados a estilos de vida e vários hábitos negativos. Então, o sujeito que tem um consumo excessivo de álcool, tabagismo em altas doses, o uso de drogas de recreação, aquelas drogas abusivas, elas também podem bloquear o seu cérebro. Lembre, o próprio álcool
é um grande depressor do sistema nervoso central. E aqui eu vou abrir um parêntese para falar de um hábito que hoje é muito frequente e que tem atrapalhado muito os homens, que é o excesso de masturbação. Então, o homem que tem uma prática masturbatória quase compulsiva pode desenvolver a síndrome do punho de ferro, que é quando ele começa a condicionar o próprio pau a um tipo de estímulo tão intenso que ele não consegue reproduzir isso no sexo. Então ele está acostumado com aquela pressão que a mão dominante faz durante a masturbação, de forma que quando ele penetra, ele não se sente igualmente estimulado e, portanto, pode ter dificuldades para gozar. Veja que o orgasmo retardado, a ejaculação retardada, pode trazer grandes impactos na qualidade do relacionamento. Costuma gerar uma frustração para o homem ou até mesmo para a parceria. Então é comum mulheres se sentirem mal e frustradas porque acham que não conseguem estimular de forma efetiva o parceiro. Então pode haver uma quebra de expectativa daquele prazer compartilhado que é tão comum nas relações sexuais prazerosas. E aqui, meus amigos, falando sobre soluções, diferente da ejaculação precoce, que existem medicamentos retardantes que podem ser utilizados para bloquear e tratar a ejaculação precoce, infelizmente não existem medicamentos eficientes para induzir o orgasmo. Portanto, o tratamento ele precisa ser direcionado à causa. O homem que está com dificuldade de gozar tem que ser avaliado para as possíveis causas e, de acordo com o problema, você vai oferecer uma solução individualizada. Para aqueles homens que estão com anejaculação ou dificuldade de ejaculação retardada por conta do uso de medicamentos, você tem que trocar o medicamento. Para aqueles que têm uma síndrome do punho de ferro, uma prática masturbatória compulsiva, você precisa parar com esse hábito. Já para aqueles homens que têm problemas neurológicos, tem que ser avaliados para saber se esse quadro é reversível ou não e, eventualmente, trazer para o ato sexual um tipo de estímulo mais intenso, muitas vezes com estimulação vibratória. Isso mesmo, o uso de vibradores na hora H podem ajudar os homens a ter estímulos mais intensos e conseguirem chegar ao orgasmo. E lembre-se, sempre é importante uma avaliação psicológica, eventualmente terapia sexual, mudanças de hábito e treinar a sua mente para focar no prazer, na caminhada e não apenas no orgasmo e no objetivo final, pode ser muito interessante também. Agora, meu amigo, se você quer continuar melhorando a sua performance na cama e garantir uma noite inesquecível com a sua mulher, com um amigão sempre duro como pedra, e durando o tempo necessário para que ela consiga ter o prazer, você precisa dominar de forma prática os 3 fatores do homem-máquina. Por isso, participe do desafio Máquina de Prazer na Hora H, que é o meu treinamento online, com exercícios práticos realizados em poucos minutos ao dia, diretamente da sua casa. Um método 100% natural. Para participar é bem simples. Basta você clicar nesse link que está aqui fixado no primeiro comentário e garantir agora mesmo a sua vaga. Então corre que eu estou te esperando lá, hein? Meu forte abraço e até o nosso próximo vídeo.